O que se precisa é de um programa de seleção artificial e engenharia genética de plantas escuras, talvez líquens capazes de sobreviver no meio ambiente muito mais rigoroso de Marte. Se fosse possível criar essas plantas, podemos imaginá-las sendo semeadas nas vastas extensões das calotas polares geladas de Marte, criando raízes, se espalhando, escurecendo as calotas, absorvendo luz solar, ou aquecendo o gelo, e libertando a antiga atmosfera marciana de seu longo cativeiro. Podemos até imaginar um Johnny Appleseed marciano robô ou humano, a percorrer os vastos desertos polares num esforço que beneficiará apenas as futuras gerações humanas. Essa ideia e ação, como conceito geral, é chamada de terraformação, a transformação de uma paisagem alienígena em outra mais adequada a seres humanos. Em milhares de anos o homem conseguiu alterar a temperatura global da Terra em apenas 1 grau com mudanças causadas por efeito estufa e albedo, embora no ritmo atual de queima de combustíveis fósseis e destruição de florestas e pradarias, a temperatura global possa se alterar em mais 1 grau em apenas 1 ou 2 séculos. Essas e outras considerações sugerem que uma escala de tempo para transformações significativas em Marte talvez esteja na ordem de centenas de milhares de anos. No futuro de uma tecnologia altamente avançada, poderíamos almejar não só aumentar a pressão atmosférica total, e com isso possibilitar a formação de água em estado líquido, mas também conduzir a água do derretimento das calotas polares para as regiões equatoriais mais quentes. Existe, é claro, uma maneira de fazer isso. Construiríamos canais. O gelo em derretimento na superfície e na subsuperfície seria transportado por uma grande rede de canais. Mas foi isso exatamente o que Percival Lowell, nem um século atrás, sugeriu de maneira equivocada que estivesse de fato acontecendo em Marte. Lowell e Wallace entenderam, ambos, que a comparativa inhospitalidade de Marte se devia à escassez de água. Se ao menos existisse uma rede de canais, essa carência seria remediada, e a habitabilidade do planeta se tornaria plausível. As observações de Lowell foram feitas em condições de visibilidade dificílimas. Outros, como Schiaparelli, já tinham observado algo parecido com canais. Eles foram chamados de canali antes de Lowell começar seu caso de amor de uma vida inteira com Marte. Seres humanos têm demonstrado seu talento para o auto-engano quando suas emoções são instigadas. E poucas noções as instigam mais do que a ideia de um planeta vizinho habitado por seres inteligentes. É bem possível que o potencial contido na ideia de Lowell faça com que ela seja considerada uma espécie de premonição. Sua rede de canais foi construída por marcianos. Até isso pode ter sido uma acurada profecia. Se alguma vez o planeta passar por terraformação, ela será realizada por seres humanos cuja residência permanente e afiliação planetária será Marte. Os marcianos seremos nós. Até o período atual ocorreram diversas missões a Marte. A atual estratégia de busca por vida adotada pela NASA divide-se nas fases de busca por água, dado nosso entendimento de que este seja o mais provável solvente para a vida. Explorando a habitabilidade, procura por sinais de vida, e nas próximas décadas, a colonização humana do nosso planeta vizinho. NRT. Desde a publicação da primeira edição deste livro, dezenas de missões a Marte foram executadas, tendo um considerável número delas falhado, dada a complexidade do objetivo. Dessas, 5 foram rovers que exploraram o solo marciano. A próxima rover a ser enviada pela NASA é Mars 2020 Rover, com previsão de lançamento em 2020. NRT, pioneiro americano que se tornou lendário por percorrer áreas do meio oeste plantando macieiras. NT. 6. Histórias de viajantes. Será que existem muitos mundos, ou apenas um único mundo? Essa é uma das mais nobres e exaltadas perguntas no estudo da natureza. Alberto Magno, século XIII. Podemos ascender desta enfadonha terra, e olhando de cima, ponderar se a natureza aplicou todo o seu recurso e refinamento nesse pontinho de sujeira. Assim, como viajantes em outros e distantes países, estaremos mais capazes de julgar o que foi feito em casa, saber como fazer uma verdadeira avaliação dela e atribuir o verdadeiro valor de cada coisa. Estaremos menos aptos para admirar o que este mundo chama de grande, desprezando com nobreza essas insignificâncias nas quais os homens costumam depositar suas afeições. Quando soubermos que há uma multidão de terras assim, habitadas e ornadas como a nossa. Christian Huygens. Os mundos celestiais descobertos. C. 1690. Esta é a época na qual as naves modernas que percorrem as trajetórias keplerianas para os planetas não são tripuladas. São lindamente construídas, robôs semi-inteligentes que exploram mundos desconhecidos. Viagens para o sistema solar exterior controladas de um único lugar no planeta Terra, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, Califórnia.
Em 9 de julho de 1979, uma espaçonave chamada Voyager 2 chegou ao sistema Júpiter. Tinha viajado durante quase 2 anos pelo espaço interplanetário. Ela é feita de milhões de partes separadas, juntadas de maneira a haver redundância, de modo que, se algum componente falhar, outros assumirão suas responsabilidades. Pesa 0,9 tonelada e preencheria uma grande sala de estar. Sua missão a leva para tão longe do Sol que não pode ser carregada de energia solar, como são outras espaçonaves. Em vez disso, a Voyager se vale de pequenas fontes de energia nuclear, extraindo centenas de watts da desintegração radioativa de uma pelota de plutônio. Seus 3 computadores integrados, e a maior parte de suas funções de automanutenção, por exemplo, o sistema de controle de temperatura estão localizados no centro. Ela recebe comandos da Terra e irradia de volta suas descobertas por uma grande antena com 3,7 metros de diâmetro. A maior parte de seus instrumentos científicos fica numa plataforma de varredura que rastreia Júpiter ou uma de suas luas quando a espaçonave passa por uma ou por outra. Há muitos instrumentos científicos espectrômetros ultravioleta e infravermelho, dispositivos para medir partículas carregadas, campos magnéticos e as emissões de rádio de Júpiter. Mas os mais produtivos têm sido as 2 câmeras de TV, projetadas para gravar dezenas de milhares de imagens das ilhas planetárias no sistema solar exterior. Júpiter é cercado de uma casca formada por partículas invisíveis, porém extremamente perigosas, carregadas de alta energia. A espaçonave devia atravessar a beirada exterior desse cinturão de radiação para examinar de perto o planeta e suas luas, e depois prosseguir em sua missão até Saturno e além dele. Mas as partículas carregadas podem danificar os delicados instrumentos e fritar os equipamentos eletrônicos. Júpiter também é cercado por um anel de detritos sólidos, descobertos 4 meses antes pela Voyager 1, que a Voyager 2 teria de atravessar. Uma colisão com um pequeno fragmento poderia fazer a espaçonave ser deslocada com violência e sair do controle, deixar sua antena incapacitada de sintonizar a Terra, seus dados perdidos para sempre. Logo antes de sua chegada lá, os controladores da missão estavam inquietos. Houve alguns alarmes e situações de emergência, mas a atuação combinada dos humanos na Terra e do robô no espaço contornou o desastre. Lançada em 20 de agosto de 1977, ela percorreu uma trajetória em arco, passando pela órbita de Marte, atravessou o cinturão de asteroides, para se aproximar do sistema de Júpiter e seguir seu caminho passando pelo planeta e entre suas 14 ou algo assim luas. A passagem da Voyager por Júpiter acelerou seu trajeto para um contato imediato com Saturno. A gravidade deste a impulsionará para Urano. Depois de Urano, ela mergulhará além de Netuno, deixando o sistema solar para tornar-se uma espaçonave interestelar, fadada a vagar para sempre no grande oceano entre as estrelas. Essas viagens de exploração e descoberta são as últimas numa longa série que tem caracterizado e distinguido a história humana. Nos séculos XV e XVI, podias viajar da Espanha aos Açores em alguns dias, o mesmo tempo que se leva agora para cruzar o canal de espaço entre a Terra e a Lua. Eram então necessários alguns meses para atravessar o Oceano Atlântico e chegar ao que era chamado de Novo Mundo, as Américas. Hoje demoras alguns meses para atravessar o oceano do Sistema Solar interior e chegar a Marte ou a Vênus, que são verdadeira e literalmente novos mundos esperando por nós. Nos séculos XVII e XVIII se poderia viajar da Holanda à China em 1 ano ou 2. Tempo em que a Voyager viajou da Terra a Júpiter. 1. Os custos anuais foram, em termos relativos, maiores naquela época do que agora, porém, em ambos os casos menos de 1 do produto nacional bruto. Nossas atuais espaçonaves com suas tripulações robóticas são os precursores, a vanguarda das futuras expedições humanas aos planetas. E já viajamos dessa maneira antes. O período do século XV ao XVII representa um grande ponto de inflexão em nossa história. Ficou claro então que podíamos nos aventurar em todas as partes do nosso planeta. Destemidas embarcações à vela de meia dúzia de nações europeias se dispersaram por todos os oceanos. Havia muitas motivações para essas jornadas: ambição, ganância, orgulho nacional, fanatismo religioso, indultos de prisão, curiosidade científica, sede de aventuras e indisponibilidade de empregos adequados na Extremadura. Essas viagens resultaram em muita coisa ruim, assim como em muita coisa boa. Mas o resultado líquido foi o de uma união maior da Terra, a diminuição do provincianismo para unificar a espécie humana e avançar poderosamente no conhecimento de nosso planeta e de nós mesmos. Símbolo da época da exploração com naus à vela e das descobertas foi a revolucionária República Holandesa do século XVII, tendo declarado havia pouco sua independência do poderoso Império Espanhol. Ela abraçou, mais completamente do que qualquer outra nação dessa época, o iluminismo europeu. Era uma sociedade racional, ordenada, criativa.
Mas como os portos e navios espanhóis foram vedados à navegação holandesa, a sobrevivência da minúscula república dependia de sua capacidade para construir, tripular e acionar uma grande frota de navios comerciais. A Companhia das Índias Orientais, um empreendimento conjunto de governo e iniciativa privada, enviou navios para os cantos mais afastados do mundo para adquirir mercadorias raras e revendê-las com lucro na Europa. Essas viagens constituíam o sangue vital da República. Cartas de navegação e mapas eram classificados como segredo de Estado. Os navios com frequência zarpavam com instruções secretas e seladas. De uma hora para outra, os holandeses estavam presentes em todo o planeta. O Mar de Barents, no Oceano Ártico, e a Tasmânia, na Austrália, devem seus nomes a capitães do mar holandeses. Essas não foram simples explorações comerciais, embora tivessem muito desse caráter. Foram elementos poderosos de aventura científica e do gosto pela descoberta de novas terras, novas plantas e animais, novos povos. A busca do conhecimento por si mesmo. O prédio da prefeitura de Amsterdã reflete essa autoimagem confiante e secular da Holanda do século XVII. Para sua construção foram trazidos navios carregados de mármore. Constantijn Huygens, poeta e diplomata da época, assinalou que o edifício demonstrava a estreiteza de visão e esqualidez do gótico. No prédio até hoje há uma estátua de Atlas sustentando os céus ornados de constelações. Embaixo está a justiça, ostentando uma espada dourada e uma balança, de pé entre a morte e a punição, e pisando na avareza e na inveja, deusas dos mercadores. Os holandeses, cuja economia se baseava no lucro privado, compreendiam, assim mesmo, que a busca desenfreada ao lucro representava uma ameaça à alma da nação. Um símbolo menos alegórico encontra-se debaixo de Atlas e da justiça, no piso do prédio. É um grande mapa nele incrustado, do final do século XVII ou início do XVIII, que se estende do oeste da África ao Oceano Pacífico. A arena da Holanda era o mundo inteiro. E nesse mapa, com uma modéstia que desarma qualquer crítica, os holandeses omitiram a si mesmos, usando apenas o antigo nome latino Belgium para designar sua região na Europa. Em um ano típico, muitos navios percorriam metade do mundo. Descendo pela costa oeste da África, contornando o litoral sul, passando pelo Estreito de Madagascar e atravessando o que chamavam de Mar da Etiópia, e depois a ponta meridional da Índia, eles navegavam em direção ao maior foco de seu interesse, as Ilhas das Especiarias, atual Indonésia. Algumas expedições seguiram dali para uma terra com o nome de Nova Holanda, hoje chamada Austrália. E poucos se aventuravam pelos Estreitos de Malaca, passando pelas Filipinas rumo à China. Sabemos, de um relato de meados do século XVII, de uma embaixada da Companhia das Índias Orientais das Províncias Unidas dos Países Baixos junto ao Grande Tártaro, Sham, imperador da China. Os cidadãos, embaixadores e capitães do mar holandeses ficavam de olhos arregalados de espanto ao deparar com outra civilização na cidade imperial de Pequim. 2. Nunca antes nem depois, a Holanda foi a potência mundial que era então. País pequeno, obrigado a recorrer à sua sagacidade e inventividade, praticava uma política exterior de forte cunho pacifista. Devido à sua tolerância para com opiniões heterodoxas, era um porto seguro para intelectuais que se refugiavam da censura e do controle da opinião que havia em outras partes da Europa. Situação parecida com a dos Estados Unidos, que na década de 1930 se beneficiaram muitíssimo do êxodo de intelectuais que deixavam a Europa dominada pelos nazistas. Assim, a Holanda do século XVII tornou-se o lar do grande filósofo judeu Spinoza, que Einstein admirava, de Descartes, figura axial da história da matemática e da filosofia, e de John Locke, cientista político que influenciou um grupo de revolucionários de inclinação filosófica, cujos nomes eram Paine, Hamilton, Adams, Franklin e Jefferson. Nunca antes, ou depois, a Holanda foi agraciada com tal galáxia de artistas e cientistas, filósofos e matemáticos. Foi a época dos mestres da pintura Rembrandt e Vermeer. E Frans Hals de Leeuwenhoek, inventor do microscópio de Grotius, fundador do direito internacional de Willebrord Snell, que descobriu a lei da refração da luz. Seguindo a tradição holandesa de incentivar a liberdade de pensamento, a Universidade de Leiden ofereceu uma cátedra a um cientista italiano chamado Galileu, que fora obrigado pela Igreja Católica, sob ameaça de tortura, a abjurar sua visão herética de que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. 3. Galileu tinha laços estreitos com a Holanda, e seu primeiro telescópio astronômico foi um desenvolvimento de um instrumento óptico de design holandês. Com ele, descobriu manchas solares, as fases de Vênus, as crateras da Lua e as 4 grandes luas de Júpiter, que hoje levam seu nome, satélites de Galileu. As descrições.
Pelo próprio Galileu, de suas labutas eclesiásticas estão contidas numa carta que ele escreveu em 1615 para a Grã-Duquesa Cristina. Há alguns anos, como Vossa Alteza Sereníssima bem sabe, descobri nos céus muitas coisas que não tinham sido vistas antes de nossa própria época. A novidade dessas coisas bem como algumas consequências que se seguiram a elas, contradizendo as noções de física em geral sustentadas entre filósofos acadêmicos. Atiçaram contra mim um número não pequeno de professores, muitos dos quais eclesiásticos, como se eu tivesse colocado essas coisas no céu com minhas próprias mãos para contrariar a natureza e derrubar as ciências. Parece que eles esqueceram que o incremento no conhecimento das verdades estimula a investigação, o estabelecimento e o crescimento das artes. 4. A conexão entre a Holanda como potência exploradora e a Holanda como centro intelectual e cultural era muito forte. O aperfeiçoamento dos navios à vela incentivou tecnologias de todos os tipos. Pessoas gostavam de trabalhar usando as mãos. Invenções eram premiadas. O avanço tecnológico exigia a busca mais livre possível do conhecimento, de modo que a Holanda se tornou a principal publicadora e vendedora de livros na Europa, traduzindo obras escritas em outras línguas e permitindo a publicação de obras proscritas em outros lugares. Aventuras em países exóticos e encontros com sociedades estranhas fizeram estremecer complacências, desafiaram pensadores a reconsiderar a sabedoria prevalente e mostraram que ideias que já eram aceitas havia milhares de anos, por exemplo, na geografia estavam erradas. Numa época na qual reis e imperadores governavam grande parte do mundo, a República Holandesa era governada, mais do que qualquer outra nação, pelo povo. A abertura da sociedade e seu estímulo à vida mental, seu bem-estar material e seu comprometimento com a exploração e utilização de novos mundos criaram uma jubilosa confiança no empreendimento humano. 5. Na Itália, Galileu tinha anunciado outros mundos e Giordano Bruno, especulado sobre outras formas de vida. Por isso foram submetidos a brutal sofrimento. Porém na Holanda o astrônomo Christian Huygens, que acreditava nos dois, foi coberto de honrarias. Seu pai era Constantin Huygens, grande diplomata da época, literato, poeta, compositor, músico, amigo íntimo e tradutor do poeta inglês John Donne, e chefe de uma grande e arquetípica família. E Constantine, admirava o pintor Rubens, descobriu um jovem artista chamado Rembrandt van Rijn, e depois apareceu em vários de seus quadros. Após seu primeiro encontro, Descartes escreve sobre ele: não conseguia acreditar que uma única mente pudesse se ocupar com tantas coisas e se equipar tão bem de todas elas. A casa de Huygens era cheia de mercadorias de todas as partes do mundo. Pensadores eminentes de outras nações eram hóspedes frequentes. Tendo crescido nesse ambiente, o jovem Christian Huygens tornou-se adepto, ao mesmo tempo, de línguas, desenho, direito, ciência, engenharia, matemática e música. Seus interesses e lealdades eram amplos. O mundo é meu país, disse ele. A ciência, minha religião. A luz era um tema predominante naquele tempo, a simbólica iluminação da liberdade de pensamento e de religião, da descoberta geográfica, a luz que permeava as pinturas da época, em especial a primorosa obra de Vermeer, e a luz como objeto de investigação científica, como no estudo de Snell sobre refração, a invenção do microscópio por Leeuwenhoek e do próprio Huygens. A teoria do movimento ondulatório da luz. 6. Todas essas atividades eram conectadas e seus praticantes combinavam-se livremente. Os interiores de Vermeer estão caracteristicamente cheios de artefatos náuticos e mapas de parede. Microscópios eram curiosidades de sala de estar. Leeuwenhoek foi o testamenteiro do espólio de Vermeer e era visita frequente na casa de Huygens em Hofwyk. O microscópio de Leeuwenhoek evoluiu a partir das lupas usadas por comerciantes de tecidos para examinar a qualidade da mercadoria. Com ele, Leeuwenhoek descobriu um universo numa gota d'água, os micróbios, que descreveu como animalículos e achou bonitinhos. Huygens contribuiu para o projeto dos primeiros microscópios, com os quais ele mesmo fez muitas descobertas. Leeuwenhoek e Huygens estiveram entre as primeiras pessoas que viram as células do esperma humano, pré-requisito para compreender o processo da reprodução. Para explicar como micro-organismos se desenvolvem devagar em água previamente esterilizada, Huygens sugeriu que eram pequenos o bastante para flutuar pelo ar e se reproduzir ao pousar na água. Ele assim criou uma alternativa para a geração espontânea, a noção de que a vida pode surgir, na fermentação de suco de uva ou carne em decomposição, totalmente independente de uma vida pré-existente. Foi só no tempo de Louis Pasteur, 2 séculos depois, que a especulação de Huygens demonstrou ser correta. A busca de vida em Marte pela Viking pode ser rastreada de mais maneiras do que a utilizada por Leeuwenhoek e Huygens. Eles são também os avós da teoria dos germes e, portanto, grande parte da medicina moderna.
Mas não tinham objetivos práticos em mente. Estavam apenas remexendo numa sociedade tecnológica. O microscópio e o telescópio, ambos desenvolvidos na Holanda no início do século XVII, representam uma extensão da visão humana para os reinos do muito pequeno ou do muito grande. Nossas observações dos átomos e das galáxias foram inauguradas naquele momento e naquele lugar. Christian Huygens gostava de fazer e polir lentes para telescópicos astronômicos e construiu um com 5 metros de comprimento. Suas descobertas com esse telescópio por si mesmas lhe garantiriam um lugar na história das realizações humanas. Nas pegadas de Eratóstenes, ele foi a primeira pessoa a medir o tamanho de outro planeta. Foi também o primeiro a especular que Vênus é todo coberto de nuvens, o primeiro a observar uma formação da superfície de Marte, uma vasta encosta fustigada pelo vento chamada Syrtis Major. E ao observar o aparecimento e desaparecimento dessas formações à medida que o planeta gira, o primeiro a determinar que o dia marciano, como o nosso, tinha a duração de mais ou menos 24 horas. Foi o primeiro a reconhecer que Saturno era cercado por um sistema de anéis que nunca tocava no planeta C. E foi o descobridor Titã, a maior lua de Saturno, e como hoje sabemos, a maior lua no sistema solar, um mundo de extraordinário interesse e promessa. Fez a maior parte dessas descobertas com 20 e tantos anos de idade. Também achava a astrologia uma bobagem. The Detail de Systema Saturnium, de Christian Huygens, publicado em 1659, mostra sua explicação correta da mudança no aspecto dos anéis de Saturno no decorrer dos anos à medida que muda a geometria relativa entre a Terra e esse planeta. Na posição B, os anéis, proporcionalmente finos como papel, desaparecem quando só apresentam à vista sua beirada. Na posição A, eles apresentam sua máxima extensão visível da Terra, configuração que causou a Galileu, cujo telescópio era muitíssimo inferior, considerável consternação. O Huygens fez muito mais do que isso. Um problema-chave para a navegação marítima na época era a determinação da longitude. A latitude podia ser determinada com facilidade pelas estrelas. Quanto mais ao sul se estivesse, mais constelações do hemisfério sul eram visíveis. Mas a longitude exigia uma medição precisa do tempo. Um relógio de boa precisão a bordo indicaria a hora no porto de origem, o nascer e o pôr do sol, e das estrelas especificariam é a hora local, e a diferença entre as duas forneceria a longitude. Huygens inventou o relógio de pêndulo. Seu princípio tinha sido descoberto antes disso por Galileu, que foi então empregado, não com absoluto sucesso, para calcular posições no meio do grande oceano. Seus esforços resultaram numa precisão sem precedentes em relógios astronômicos e outros relógios náuticos. Ele inventou o balancim com mola em espiral. Ainda usado hoje em dia em alguns relógios, fez contribuições fundamentais à mecânica, por exemplo, o cálculo da força centrífuga. E, de um estudo do jogo de dados à teoria das probabilidades, aperfeiçoou a bomba de ar, que mais tarde revolucionaria a indústria da mineração, e a lanterna mágica, ancestral do projetor de slides. Inventou também uma coisa chamada motor a pólvora, que influenciou o desenvolvimento de outra máquina, o motor a vapor. O Huygens ficou encantado com o fato de a visão copernicana da Terra como um planeta que se move em torno do Sol ter tido aceitação ampla até entre as pessoas comuns na Holanda. De fato, disse ele, Copérnico foi reconhecido por todos os astrônomos, exceto aqueles que eram um pouco ignorantes ou tinham superstições impostas por mera autoridade humana. Na Idade Média, filósofos cristãos empenhavam-se em contestar isso, já que, como os céus dão uma volta em torno da Terra todo dia, nem de longe podiam ter extensão infinita, e portanto era impossível haver um número infinito de mundos, ou mesmo um grande número deles ou até mais de um. A descoberta de que é a Terra que gira, e não o céu, teve importantes implicações para o conceito da singularidade terrestre e da possibilidade de haver vida em outro lugar. Copérnico afirmara que não apenas o sistema solar, mas todo o universo, era heliocêntrico, e Kepler negara que as estrelas tivessem sistemas planetários. A primeira pessoa que tornou explícita a ideia de um grande, na verdade, infinito número de outros mundos em órbita em torno de outros sóis parece ter sido Giordano Bruno. Mas outros pensavam que a noção de pluralidade dos mundos era decorrência direta das ideias de Copérnico e Kepler, e isso os deixava horrorizados. No início do século XVII, Robert Merton contestou que a hipótese heliocêntrica implicasse a existência de uma multidão de outros sistemas planetários, sendo esse um argumento do tipo chamado reductio ad absurdum appendium, demonstrando o erro da suposição inicial. Ele escreveu, numa argumentação que pode ter parecido uma vez devastadora, pois se o firmamento for de tão incomparável tamanho, como esses gigantes de Copérnico implicam, tão vasto e cheio de incontáveis estrelas, sendo de extensão infinita, por que não poderíamos supor
Que essas estrelas infinitas visíveis no firmamento sejam tantos quanto os sóis, com centros especificamente fixos. Que tenham, da mesma forma, planetas a eles subordinados, assim como o Sol os tem dançando em torno dele. E assim, por conseguinte, que haja infinitos mundos habitáveis, o que o impede. A essas e como tais outras tentativas insolentes e atrevidas, paradoxos prodigiosos, outras inferências devem se seguir. Sistemar como assegurado o que Kepler e outros mantêm sobre o movimento da Terra. Porém a Terra, sim, se move. Merton, se vivesse hoje, seria obrigado a deduzir a existência de infinitos mundos habitáveis. Huygens não se esquivou a essa conclusão. Ele abraçou com alegria no outro lado do mar do espaço as estrelas são outros sóis. Por analogia com nosso sistema solar, Huygens inferiu que algumas estrelas deviam ter seus próprios sistemas planetários e que muitos desses planetas poderiam ser habitados, se não admitirmos que esses planetas sejam mais que vastos desertos. Se os despojarmos de todas essas criaturas que com mais clareza sinalizam seu arquiteto divino, nós os estaríamos relegando a algo inferior à Terra em beleza e em dignidade, algo muito desarrazoado. 8. Essas ideias foram apresentadas num livro extraordinário com o triunfante título Os Mundos Celestiais, Conjecturas a respeito de habitantes, plantas e produções dos mundos nos planetas. Composta pouco antes de Huygens morrer, em 1690, a obra foi admirada por muitos, inclusive o Tsar Pedro o Grande, que fez dela o primeiro produto da ciência ocidental a ser publicado na Rússia. O livro versa em grande parte sobre a natureza ou os meios ambientes dos planetas. Entre as figuras caprichadas da primeira edição existe uma na qual se vê, em escala, o Sol e os planetas gigantes Júpiter e Saturno. São, em termos comparativos, bem pequenos. Também há um desenho de Saturno ao lado da Terra. Nosso planeta é um círculo diminuto. De modo geral, Huygens achava que o meio ambiente e os habitantes de outros planetas eram como os da Terra no século XVII. Ele imaginou planetarianos cujos corpos como um todo, e cada parte deles eram distintos e diferentes dos nossos. É uma opinião muito ridícula. A de que é impossível que uma alma racional possa habitar um corpo como, ou outra forma que não a dos nossos corpos. Você pode ser inteligente, dizia, mesmo se seu aspecto for peculiar. Mas continuava argumentando que o aspecto deles não seria muito peculiar. Que deviam ter mãos e pés e andar eretos, deviam ter escrita e geometria, e que Júpiter tinha seus 4 satélites galileanos para prover ajuda navigacional aos marinheiros nos oceanos jovianos. E Huygens foi, é claro, um cidadão de sua época. Quem de nós não o é? Ele afirmava que a ciência era sua religião, e depois alegava que os planetas deviam ser habitados porque, do contrário, Deus teria feito os planetas para nada. Como viveu antes de Darwin, suas especulações sobre vida extraterrestre carecem de uma perspectiva evolucionária.